que é juros, cara? Juros é uma remuneração pelo tempo. Então, o dinheiro ele não vale a mesma coisa hoje e o dinheiro amanhã. Vamos pensar no seguinte aspecto. Eu te empresto R$1.000. Exatamente. Se eu te devolver R$1.000 daqui a um ano, naturalmente foi um ótimo negócio para mim, um péssimo negócio para você. Por quê? Porque daqui a um ano os R$1.000 não valem igual. Exatamente. A gente tem um fator de inflação e um fator de custo de oportunidade. Você ficou sem esses R$1.000 durante um certo tempo. Você poderia ter utilizado esses R$1.000 para aproveitar, para comprar colocar na tua tênis. empresa, comprar alguma coisa. Então, deve existir uma remuneração sobre esse tempo que você esperou. Sem falar do fator de risco, porque sempre tem a chance, sei lá, morreu o Rafa. Aí você vai ter que cobrar esse valor dos meus pais. Eles iriam te pagar com total certeza se você falasse, mas foi inclusive uma história engraçada. Eu tinha um colega meu de infância, jogava basquete junto com ele. Eu lembro de ter emprestado R$5 para ele e nunca mais cobrei, assim. Mas eu tinha certeza que uma hora ele ia me pagar. E deu um BO uma vez ali, não lembro exatamente o que aconteceu, vi que ele ficou vários meses sem aparecer no colégio, não sabia. Aí um outro colega nosso depois contou ali que acho que tinha tido algum problema e ele acabou falecendo. Então são fatores que a gente não tem controle, né? Naturalmente tem que existir também um prêmio sobre o risco quando você empresta dinheiro. Aí os juros engloba tudo isso. Exatamente. Então no caso daqui um ano, se a inflação fosse 10%, teoricamente tu me pagaria 1.100, mas teria 1.100 mais alguma coisa pelo risco? 1.100 mais um prêmio. Entendi. Sobre esse risco. Então você tem que ter Seria me pagar 1.150. Exatamente. A gente estaria pensando num prêmio de 5% sobre esse risco. E, naturalmente, quanto mais arriscado for esse empréstimo, maior é o prêmio que quem está emprestando deve exigir. E o financiamento segue agora voltando para o teu exemplo lá. Segue exatamente essa lógica. O financiamento, quando a gente pensa, por exemplo, num financiamento imobiliário, você dá 20% de entrada. Então o banco ele esse imóvel fica alienado junto com o banco, ele não passa para o teu nome. E ele sabe que, dependendo da situação, se você não pagar, é como se ele estivesse comprando esse imóvel 20% abaixo do valor. Porque ele já começa ali com 20% de entrada, isso poderia ser considerado um desconto. Entendi. No momento que ele comprou. A gente chama de deságio ali de uma operação. Ele comprou com 20% de deságio. Nesse tipo de situação é um ótimo negócio para o banco, ele consegue colocar um juros bem mais atrativo. Te cobra um juros mais barato. Tanto é que em algumas análises eles separam a dívida imobiliária das outras dívidas por entender que essa é uma dívida barata e a única, talvez, que faça sentido. Agora, quando a gente olha na situação de um automóvel ou numa situação de um cartão de crédito, isso já vai lá para cima, de um cheque especial, o juros fica absurdamente alto. Isso cresce numa velocidade que é assustadora. Me dá um exemplo aí, Rafa, de um cheque especial. A pessoa que comprou um computador ou um iPhone que não caberia no orçamento, parcelou no cartão de crédito ali e parcelou as parcelas. Dá um exemplo real para a galera aí. Vamos pensar no seguinte, hoje o que você recebe investindo em rendas fixas é em torno de 1% ao mês. A gente pensa nesse tipo de situação. Quando você pega dinheiro emprestado no cartão de crédito, você deixou de pagar. A gente está falando de 13%. Então, são 13 vezes mais que você está disposto a pagar para o banco quando ele te empresta dinheiro e você não honra com esse compromisso de pagamento. Quando a gente pensa nisso ao longo do tempo, o efeito ele é absurdamente grande. Mas é 13% ao mês? 13% ao mês. Caraca, é alto pra caramba. Não é muita coisa. E aí, no caso, o próximo 13% vai ser em cima do valor já corrigido pelo anterior. Exatamente. Pô, mas daí a curva uma hora faz assim. Ela faz assim. Até se quiser fazer as contas, enquanto a gente conversa, eu consigo fazer bem rapidinho. Faz aí, mas se a gente pensar assim, em 5 anos, pensando ali em 13%, né? Então, a 1,13... Digamos que a pessoa está devendo R$1.000. R$1.500. Imaginar aqui R$1.500 de dívida. Depois eu multiplicar já por 1.500. Aqui, 1.500 vezes 1,13. Em 6 meses, isso já vira em R$3.122. E o fator tempo ainda não está tão forte. Em 5 anos de devendo... 5 anos, vou colocar aqui já 5. Em 12 ele vai para R$6.500. Vou pegar aqui 5 anos, 60 meses. Vai dar
2.295.000. Então, os 1.500 que você está devendo por conta dos juros mensais, que é juros compostos, em 5 anos vira 2 milhas. Exatamente. De dívida. 2 milhas de dívida. É o mesmo fator que acontece com os investimentos. O cara que investe também vê essa mesma curva. Só que como a gente está falando de 13% ao mês, isso é muito mais expressivo. No caso do investimento, 13% ao ano, né? Exatamente. A velocidade é muito maior. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de situação, a pessoa nunca vai pagar isso para o banco. Aí entra as questões de renegociar, né? Muita gente fala assim, poxa, Rafa, vale a pena, será, renegociar, esperar mais um pouco e renegociar essa dívida lá na frente? Isso cresce numa velocidade tão gigantesca que quanto antes você pagar, melhor. E no caso, na sua orientação para a pessoa, antes dela... A gente vai falar depois de investimento aqui, não vamos entrar ainda aqui, vamos fechar essa parte de dívida, mas a pessoa paga a dívida. Tem dívida, antes de qualquer coisa, paga a dívida. Tem que pagar. A única exceção é dívida imobiliária.